cantamos la cuarta-feira, nos iremos no local, o hino 353, que tem una frase que dice: en cuanto a un Salvador, teu livro eu ler, meus olhos ven a abrir, te quiero ver. Es recordar a los griegos en el Evangelio de Juan que dicen, llegan y dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Deixa eu falar isso aqui. Ele está se recordando da reunião de quinta-feira à noite, onde nós tínhamos cantado um outro hino, na memória dele, que diz: enquanto ao Salvador teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir. Ele se recordou de alguns gregos que vieram até Jesus no intuito de vê-lo. Queríamos ver Jesus, disseram eles, né? Isso se passou na mente dele. Creo que aquí vinimos con ese pensamiento a la conferencia. Eu creio que com esse pensamento nós viemos a esta conferência, ver Jesus. Con la gracia de Dios, creo que todos hicimos la experiencia. E pela graça de Deus, acho que todos nós podemos fazer essa experiência. A través de las lecturas y de las meditaciones, De através das leituras e das meditações, ver al Señor Jesús, ver ao Senhor Jesus, que es nuestro ejemplo, que é o nosso exemplo, como vimos ayer en la epístola de Pedro, nuestro modelo. como nós vimos ontem na Epístola de Pedro, o nosso modelo. Empezamos la conferencia con el primer versículo del capítulo 3 de Santiago. A nossa conferência começou com Tiago capítulo 3, donde nos decía: no os hagáis maestros muchos de vosotros. onde dizia: não sejam muitos de vós mestres. Ahora vamos a leer un pasaje en la epístola de los Hebreos, Vamos ver agora uma passagem na carta aos Hebreus, capítulo 5, capítulo 5, versículos 11 a capítulo 6, versículo 1. Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Acá parece que es un poco extraño encontrar esta expresión, debiendo ser ya maestros. Talvez seja um pouco estranho vermos essa expressão, devendo ser já mestres. Si comparamos con Santiago capítulo 3. Se nós fizermos a comparação com Tiago 3, Pensando en esto, creo que en uno de los momentos de la conferencia decíamos e exatamente pensando nisso, em um dos momentos da conferência, nós dizíamos que el Señor nos da la capacidad de poder transmitir lo que hemos, por su gracia, aprendido, que é o próprio Senhor que nos dá a capacidade de transmitirmos o que temos reconhecido da sua graça. pero siempre manteniendo una actitud de discípulos, como decía uno de los hermanos. Mas sempre mantendo uma postura de discípulo, como diziam os irmãos. Acá el autor de la epístola está haciendo una exhortación, un llamado de atención Aqui o autor da Epístola aos Hebreus está fazendo uma exortação
diciendo que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dizendo que aqueles irmãos já deveriam ser mestres, haja vista o tanto de tempo que havia passado. después continuamos la lectura y vemos que el autor de la epístola hace referencia al uso de los sentidos. Depois, seguindo a leitura, nós vamos perceber que o autor da epístola se refere aos sentidos. En cuanto a que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, algo que el Señor quiere de todos los creyentes, que crezcamos en su conocimiento de su gracia. Enquanto que a figura do alimento sólido se reporta ao crescimento que o Senhor quer de cada dos seus. Es su deseo y es la exhortación también del apóstol Pedro. Também este é o mesmo desejo e exortação de Pedro. Crecer en la gracia y el conocimiento de la persona del Señor Jesús. Crescer na graça e no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Para eso es necesario, como nos dice acá, E para isso é necessário, como diz aqui, tener nuestros sentidos ejercitados. termos os nossos sentidos exercitados. Es interesante como la palabra de Dios nos habla. É muito interessante vermos como a palavra de Deus nos fala. Cómo podemos encontrar en muchos pasajes de la Escritura Assim como podemos ver em muitas passagens das Escrituras, cómo el Señor nos muestra que nuestros sentidos que tenemos en nuestro cuerpo, hemos dicho el otro día, estos días, de la capacidad de hablar, la lengua, a palavra nos mostra muitas vezes, aplica os sentidos do nosso corpo, e nós temos visto nesses dias de conferência, por exemplo, a língua, a capacidade de falar, y necesitamos ejercitar esos sentidos e nós precisamos exercitar esses sentidos, aplicándolo al campo espiritual, desde ya. fazendo uma aplicação deles no campo espiritual, obviamente. Nos encontramos que la necesidad de este ejercicio es para el discernimiento del bien y del mal. E nós temos lido aqui que o objetivo desse exercício é que tenhamos o discernimento tanto do bem como do mal. Y también la palabra en el primer versículo del capítulo 6, E também no primeiro verso do capítulo 6, como consecuencia de eso nos llama a ir adelante, a ir a la perfección. nos convida a prosseguirmos adiante em busca da perfeição. Es decir, algo completo, que nuestro ser espiritual tienda a ser completo. É como que um incentivo a que alcancemos a plenitude, sermos completos. El Señor nos dejó todo para eso. E o Senhor nos deixou todas as condições para isso. Y insistimos en que Él, como vimos ayer también, es el modelo. E insistimos que, assim como temos ouvido ontem, Ele, Cristo, é o modelo. Con respecto a los sentidos, sabemos que tenemos básicamente 5. Se nós voltarmos à questão dos sentidos, nós sabemos que temos basicamente 5 sentidos. Recuerdo que fue un tema en un campamento que tuvimos hace muchos años. Esse foi, inclusive, um tema, me recordo, de um acampamento no qual participei há muitos anos. Y realmente fue muy precioso observar algunas cosas. E foi muito precioso naquela época observar algumas coisas. Por ejemplo, pensemos en esos 5 sentidos. Enfim, vamos pensar nos 5 sentidos. Ayer veíamos que un miembro que el Dios, el Creador, puso en nosotros, en la lengua, Ontem vimos desses membros que Deus pôs em nós, a língua. es aquella que debemos sujetar, entre otras cosas, É um membro que nós devemos sujeitar, dominar, entre outras coisas. pero también es la que nos trae el sentido del gusto. Mas é também aquele órgão que nos traz a noção de gosto. Y seguramente si todos pensamos un poquito en algún versículo de la palabra, algún pensamiento que encontremos en la Biblia, Se nós agora meditarmos em algum versículo, em algum pensamento bíblico, seguramente vamos cada uno de nosotros a encontrar algo. Por ejemplo, una expresión del profeta Ezequiel, vamos fazer um exemplo. Vamos pegar a questão do profeta Ezequiel, capítulo 15, que no capítulo 15,
Versículo 16. Versículo 16. Não. Jeremías. Jeremias. Aí não dá, né? Jeremias capítulo 15. Agora vai dar. Versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Entonces vemos que Jeremías tiene por la palabra, o le trae la palabra, un sabor agradable. Então nós vemos aqui, Jeremias aplica a palavra um sabor agradável. Para nosotros también es una experiencia preciosa cuando hacemos precisamente esa experiencia. E para nós também é muito precioso quando nós fazemos essa experiência da agradabilidade da palavra de Deus. También pensemos en que en ese crecimiento que Dios quiere que tengamos, Também pensemos que nesse crescimento que Deus quer que nós tenhamos, el sentido también del gusto lo podemos encontrar un ejemplo muy interesante en el segundo libro de Reyes, temos também outro sentido muito interessante no segundo livro de Reis, capítulo 4, capítulo 4, versículos 38 a 41. segundo Reis 4, 38 a 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Acá podemos pensar en este párrafo en que nuestro gusto espiritual bien ejercitado Aqui podemos tirar a conclusão dessa leitura de que o nosso gosto espiritual nos va a permitir discernir cuando hay algo que no es según Dios. ele não permite discernir algo que não seja segundo Deus. Esto es bueno pensarlo desde que somos muy jóvenes. E é bom nós pensarmos nessas coisas desde muito jovens. También ayer leímos que la palabra de Dios nos hace sabios. Também nós temos lido ontem que a palavra de Deus nos faz sábios. Entonces es muy importante gustar la palabra de Dios. Então é muito importante gostarmos da palavra de Deus. Y esto nos dará ese discernimiento Isso nos torna capazes de discernirmos cuando a veces no es muy clara la forma en que posiblemente el enemigo quiera engañarnos. quando às vezes nós nos deparamos com algo não muito claro. O inimigo ele deturpa alguma coisa e aí nós verificamos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, bien lo sabemos. Nisso o Espírito Santo nos ajuda, sabemos. Pero es bueno, y vemos acá en este ejemplo, que puede haber una apariencia de algo que sirve para alimentarse y tenía muerte, como dijo él. Mas às vezes, como aconteceu aqui, existem coisas que têm uma aparência sadia, saudável, mas são alimentos de morte, como vimos aqui. Podemos pensar muchas cosas. También podemos pensar en el maná. Também podemos pensar em outra coisa agora, como por exemplo o maná. Ese alimento que venía del cielo y tenía sabor también. Um alimento que vinha do céu e tinha um sabor próprio.
Incluso nos dice en el libro de los Números que podían prepararlo de distintas formas. Inclusive no livro de Números diz que ele poderia ser usado e preparado de várias formas. Podemos muy bien pensar que nuestro maná, nuestro pan del cielo también, cuántas veces aprendemos o meditamos distintas facetas del Señor Jesús. Também podemos pensar que o nosso maná, o nosso pão do céu, né? Quantas facetas esse Senhor Jesus tem. Señor Jesús es el Redentor, es el amigo, Ele el pastor. é, por exemplo, o Redentor, ele é o amigo, ele é o pastor. Y así saboreamos, entre comillas, esa persona. E assim, entre aspas, nós saboreamos essa Saboreamos ese pessoa, maná. esse maná. Era con aceite nuevo. E era como um azeite novo, renovado. Podemos pensar otro sentido también, Podemos pensar também de outra forma, insistiendo en esto de los sentidos ejercitados. pensando nesses sentidos exercitados. Hay un sentido que es quizás más sencillo de comprender, que es el tacto. Talvez tenha um outro sentido um pouco mais sensível de nós compreendermos que é o tato. Y sabemos todos que el tacto espiritual es muy importante. E todos nós sabemos que esse tato espiritual é tão importante. En este caso también hay muchos versículos y pasajes que seguramente vienen a nuestra mente, Também, referente a isso, existem muitos versículos e passagens que vêm à nossa mente, a nuestro corazón. ao nosso coração. Unos domingos atrás tuvimos un hermano que nos trajo el pasaje del Evangelio de Marcos. Alguns domingos atrás, um irmão ele nos deu uma mensagem sobre o Evangelho de Marcos. Y allí tenemos el relato de una mujer Ali temos o relato de uma mulher que en su desesperación pudo tener la fuerza suficiente para tocar el manto del Señor Jesús. que, no seu desespero, encontrou força suficiente para tocar o manto do Senhor Jesus. Tuvo tanta fuerza en su fe Ela teve uma fé tão forte que dice la Escritura, no vamos a leer para no alargar, pero dice ella misma, si tocare tan solo su manto seré salva. e ela disse consigo: se eu tão somente tocar naquele manto, eu vou ser curado. Nos acordamos también del mismo apóstol Juan que dice lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos. Também lembramos do apóstolo João, que disse: aquilo que temos visto, aquilo que temos ouvido e que as nossas mãos tocaram. En este tema de los sentidos, E ainda nesse assunto sobre os sentidos, cada uno de nosotros con el Señor hacemos experiencias particulares. nós podemos fazer experiências particulares com o nosso Senhor. En nuestra vida, Na nossa vida, más de una vez parece que estamos más cerca y hasta que lo podemos tocar. mais uma vez nos dá a sensação de que estamos mais próximos deles, a ponto de tocá-lo. Especialmente en las pruebas. Especialmente nos tempos de prova. Encontramos un relato en el Antiguo Testamento también de un hombre desanimado. Também no Antigo Testamento encontramos uma história de um homem desanimado, Que había terminado una batalla, 400 profetas los había decapitado, um homem que, na sua grande batalha, terminou por matando 400 profetas, y después con la amenaza de una mujer impía, e isso ainda sob uma ameaça de uma mulher ímpia, se desanimó y hasta quería morir. se desanimou tanto ao ponto de querer morrer. Tenemos que buscar la historia en casa, la podemos leer. Em casa nós podemos buscar melhor essa Y el história, relato nos dice que el ángel de Jehová lo tocó. mas o fato é que o relato diz que o anjo do Senhor o tocou, Se había quedado dormido. e ele estava dormindo. Entonces viene el ángel de Jehová y lo toca. E naquele momento o anjo o toca. En nuestra vida espiritual o en nuestra vida de creyentes también, muchas veces el Señor nos toca. Também na nossa vida espiritual, como crentes, muitas vezes o anjo do Senhor nos toca. Pero es maravilloso para nosotros también
Pois é maravilhoso para nós também hacer como el Señor le dijo a los suyos, no es carne, no es, este lo vamos a buscar en el Evangelio de Lucas. Vamos abrir o Evangelho de Lucas. Capítulo 24. Lucas 24, Vemos 38 y 39. versículos 38 e 39. Ele lhes disse, Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o meu espírito não tem carne nem ossos como aqueles que eu tenho. El Señor Jesús invita a los suyos a palpar. Aqui o Senhor Jesus ele convida os seus a tocá-lo, A palpar sus manos, sus pies. tocar suas mãos, tocar seus pés. ¿Cuántas veces en los himnos hacemos referencia directamente a eso? Quantas vezes, através de hinos, nós fazemos referência a isso? Tenemos en español un himno que dice, mira mis manos. Em espanhol, por exemplo, tem um hino que diz: olhe as minhas mãos, olhe para as minhas mãos. Y recién hicimos también un himno, cantamos un himno también que tiene bastante referencia a la cruz. E agora há pouco temos cantado também um hino que se reporta muito à cruz. Son expresiones que en nuestro corazón nacen con un fervor muy especial. São expressões que nos dão um fervor muito especial, mexe conosco. Y en este sentido podemos decir también espiritualmente es como si estuviéramos palpando al Señor. E assim também, espiritualmente, podemos dizer que é como se estivéssemos apalpando o Senhor. Todo esto tenemos que pensarlo en función de lo que hemos meditado en las conferencias. E tudo isso estou dizendo em função também do que temos meditado nesses dias de conferência. Porque recordamos que dijimos que necesitamos estar cerca de Él para poder tener esa sabiduría, seguir su ejemplo. Porque temos dito, temos aprendido que precisamos estar próximos a Ele para termos essa sabedoria, essa sensação. Si miramos la vida del Señor Jesús, su tacto era perfecto, como toda su persona. Se olhamos para a vida do Senhor Jesus, o seu tato era perfeito como pessoa. Cada vez que se encontraba con un alma, su tacto era perfecto para llegar al corazón de esa alma. A cada vez que ele encontrava uma alma, uma pessoa, o seu tato era perfeito, era adequado para com aquela pessoa. En esto también, nuestra relación con el Señor, nuestra comunión, cuanto más cercana sea, Assim também a nossa comunhão, quanto mais próximo ela é, entonces podremos, por ejemplo, llevar a la práctica un proverbio que dice, la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. assim podemos levar a cabo um provérbio que diz: uma palavra dita a seu tempo, quão boa é. Es decir, con un tacto como el Señor. É bom que ter aquele tato, aquele jeito do Senhor. Podemos pensar ahora en otro sentido. Vamos pensar agora num outro sentido. Uno piensa en el sentido del olfato, por ejemplo. Vamos falar então agora do olfato. Es un sentido extraordinario Um sentido extraordinário. que Dios, el Creador, puso en nosotros. Que Deus, nosso Criador, pôs em nós. Y la Escritura muchas veces hace referencia a este sentido, E as Escrituras fazem referência a esse sentido, aplicándolo en el campo espiritual. fazendo aplicações para o campo espiritual. Cuando hablamos del olfato, por ejemplo, nos acordamos de una expresión de Cantares. Se nós pensarmos agora no olfato, nós recordamos uma expressão do livro de Cantar. En el capítulo 1 podemos ver el versículo 3.
capítulo 1, versículo 3, diz: para cheirar são bons os teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Ese perfume único. Esse perfume único, En Éxodo capítulo 30 vemos la composición del incienso. nós vemos em Êxodo capítulo 30 a composição deste incenso. Era único. Era uma composição única, No podía haber otro igual. sem igual. Y el nombre del Señor Jesús es igual para nosotros. E o nome do Senhor Jesus é isso para nós, sem igual. Es el perfume derramado. É como um perfume, um unguento derramado. Ungüento derramado. ¿Cuántas veces congregados alrededor del Señor Jesús Quantas vezes, quando estamos reunidos ao redor do Senhor Jesus, y bien hacemos referencia, reunidos hacia su nombre, quando estamos reunidos exatamente ao seu nome, y realizamos esa presencia del Señor Jesús entre nosotros, quando realizamos essa presença do Senhor entre nós, sin duda nuestro corazón se llena. sem dúvida o nosso coração se enche. Es como aspirar un perfume. É como se estivéssemos inalando um perfume. Seguramente más de uno de nosotros hizo la experiencia de percibir cierto olor y tener un recuerdo feliz. Certamente muitos de nós, ao sentirem um certo perfume, se recordam de uma experiência, são remetidos a uma experiência feliz. ¿Cuántas veces en nuestra casa o en nuestra meditación en casa leemos del Señor Jesús y nuestro corazón es como si percibiéramos ese perfume? Quantas vezes acontece na nossa casa, por exemplo, nós lemos a respeito do Senhor Jesus e isso traz recordações gostosas a nós. Seguramente no nos vamos a olvidar de María, Também não podemos nos esquecer da Maria, cuando ella quiebra el frasco de alabastro naquela vez em que ela rompe, que ela quebra aquele frasco de alabastro, y nos dice el relato bíblico que la casa se llenó del olor del perfume. e o relato bíblico diz que a casa se encheu do cheiro daquele perfume. Creo que todos hacemos esa experiencia por su gracia, Creio que todos nós já fizemos essa experiência por sua graça, especialmente cuando nos congregamos especialmente quando congregados, para recordarlo para recordá-lo o sencillamente para que Él nos hable. ou simplesmente para que Ele nos fale. Pero en aquel momento cuando María derramó ese perfume, Mas naquela vez, quando Maria derramou aquele perfume, el Señor Jesús dijo que para su sepultura lo había guardado. o Senhor Jesus disse a ela que ela havia guardado aquilo já para o seu sepultamento. Quiere decir que pensando en la entrega del Señor Jesús, en su muerte por nosotros, Isso quer dizer que já pensando na entrega do Senhor Jesus, na sua morte por nós, pensemos por ejemplo cuando nos dice la palabra que un sacrificio, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. podemos lembrar um outro texto bíblico que diz que ofereçamos sacrifícios a Deus como um cheiro suave. Dios percibió algo único para Él. Ou seja, Deus percebeu algo único para Ele. Y nosotros entonces también podemos percibir ese perfume como un perfume derramado en su nombre. Então, nós também podemos ver no nome de Jesus um perfume derramado. Podemos pasar a otro sentido. Podemos agora avançar para outro sentido. Quizás es el más apreciado por nosotros normalmente. Talvez seja o sentido do qual mais gostamos. Generalmente decimos, si te falta un sentido, todos dicen la vista que no me falta. Então, geralmente nós dizemos que nos falte qualquer sentido, mas menos a visão, né? No podemos decir cuál es el más importante, ¿eh? Na verdade, nem sabemos qual é a mais importante, qual dos 5 sentidos. Pero la vista es algo también digno de Dios. Mas a vista é algo digno de Deus.
muchísimas veces vemos en la palabra de Dios una referencia a ver, a mirar. Muitas vezes nas Escrituras vemos uma referência a olham, vejam. Por ejemplo, vamos aquí en Hebreos a encontrar una expresión muy conocida en el capítulo 12. Aqui no próprio Hebreus 12 vamos encontrar uma referência bem conhecida. Capítulo versículo 1 y 2. Em Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Decíamos ayer otra vez, ¿no? El modelo. Como falamos ontem, ele é um modelo. Él dejó sus pisadas para que andemos en ellas. Ele nos deixou as pisadas para que nelas andemos. Y acá nos llama la palabra a poner nuestros ojos en Él. E aqui a palavra nos convida a colocarmos os nossos olhos nele. También en la conferencia alguien dijo de la lectura de los evangelios. Também foi dito durante a conferência a respeito da importância de ler os evangelhos. Y creo que ahí vemos justamente poner nuestros ojos en Jesús. E ali exatamente é a oportunidade de colocarmos os nossos olhos em Jesus. Poner nuestros ojos en Jesús nos quita la vista de abajo. Quando olhamos para Jesus, isso tira a visão das coisas aqui de baixo. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Hebreos también, Como, por exemplo, Hebreus capítulo 2, el versículo 9, no verso 9, vemos, porém, coroado de honra e de glória, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. vemos coronado de gloria y de honra a Jesús. Vemos coroado de honra e de glória a Jesus. También podemos pensar en Esteban. Também podemos pensar em Estevão. Hay que leer el relato en el libro de los Hechos Lá no livro de Atos está o relato. y vemos cuando él era apedreado, ¿qué vio? E quando ele foi apedrejado, o que viu? A Jesús a la diestra de Dios. Jesus à direita de Deus. También entonces la palabra nos llama a tener nuestra vista fija en Él. Assim, a palavra nos convida a termos a nossa vista, a nossa visão focada nele. Otro sentido más. Entonces, para ejercitar, como decíamos en nuestro relato, nuestro párrafo, esos sentidos ejercitados. Então, como fizemos na leitura inicial, devemos exercitar os nossos sentidos. Vamos agora ver um outro sentido. Básicamente es esa comunión con el Señor, permanente. Ou ainda, basicamente é essa comunhão permanente com o Senhor. También decíamos en una de las reuniones de oír. Também, em outra reunião dessa, falamos sobre o ouvir. Qué importante es oír, tener esa actitud de oír. Como é importante ter a atitude do ouvir. También es un sentido el oído Também, esse é um outro sentido, né? O ouvido. que en la palabra de Dios, no sé si es el más nombrado, pero debe estar cerca. Eu acho que até seja o sentido mais nomeado na palavra de Deus. Se não for o mais nomeado, é quase isso. Por ejemplo, nos acordamos de las cartas en Apocalipsis 2. Por exemplo, lá em Apocalipse 2, aquelas cartas, Repite constantemente que tiene oídos para oír, oído. diz lá sempre, no final, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos acordarnos también de cuando vino esa voz del cielo, Também podemos recordar quando veio aquela voz do céu hablando del Señor Jesús. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. que dizia: aqui está meu filho amado, a ele ouvi. Qué bueno ejercitar nuestros oídos. Que bom El exercitar. Señor. Que bom exercitarmos os nossos ouvidos para as coisas do Senhor. También aquí nos vienen seguramente a la memoria, por ejemplo, María a los pies del Señor.
Agora me vem à memória também Maria, aos pés do Senhor. ¿Y qué porción tuvo María? Y cómo el Señor la reconoce. Ella ha elegido la buena parte. E que porção não teve ela? Na verdade, o Senhor diz que ela escolheu a melhor parte. Esto hizo que María tuviese una aprobación del Señor, una aprobación. A Maria recebeu uma aprovação do Senhor. Y nosotros tenemos en ella un ejemplo E ela então se torna um exemplo nisso para nós, para oír al Señor, para ouvir ao Senhor, elegir esa buena parte. eleger esta boa parte. Y el Señor agrega que no le será quitada. E o Senhor lhe acrescenta: esta parte não lhe será tirada. Todo esto en función de crecer en la gracia y el conocimiento de su persona. Tudo isso em função de crescermos na graça e no conhecimento da sua pessoa. Para poder hacer, como hemos visto en estos días, aplicar esa sabiduría. Para que em tudo possamos aplicar a sabedoria, conforme vimos nos últimos dias. Un ejemplo que vamos a buscar en la escritura de hoy es un pedido. Outro exemplo que eu quero mostrar na Escritura a respeito do ouvir. En el capítulo 3 del primer libro de Reyes. É um pedido lá em 1 Reis, capítulo 3. Versículo 7. 1 Reis 3, verso 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai. Eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. Agora o 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? En alguna otra versión podemos leer el versículo 9 como da a tu siervo un corazón oyente. Em uma outra versão diz, para o versículo 9, dá a teu filho um coração que ouve, ouvinte, um coração que ouve. Es decir que Salomón, como joven, estaba preocupado Salomão, como jovem, estava preocupado porque veía que delante de él había algo muy importante para hacer. porque ele estava percebendo que diante dele havia uma coisa muito importante por ser feita. Este ejemplo no solo para los jóvenes, Esse exemplo não é só para os jovens, para todos, pero serão para todos. en el caso de los jóvenes es muy precioso ver cómo Salomón pide un corazón que oiga. Mas, especialmente no caso do jovem, é bom nós vermos que ele aqui pede um coração que ouça. Un poco extraña la expresión tal vez, Talvez um pouco estranho essa expressão, pero podemos hablar de un corazón con una disposición. nós podemos, talvez por outro lado, falar de um coração disposto, Salomón pide un corazón con una actitud um coração com atitude, que abra sus oídos. que abre seus ouvidos. Hubo otros jóvenes también, Samuel. Nos acordamos cómo tuvo que responder Samuel. Lembramos de um outro jovem chamado Samuel, lembramos como ele teve que responder. Habla Jehová que tu siervo oye. Ele disse, fala Jeová, fala Deus, porque o teu servo ouve. Así, bueno, podríamos seguir muchos ejemplos más. E assim nós poderíamos continuar mencionando novos exemplos, Pero creo que con esos ejemplos tenemos una idea más o menos mas eu penso que com o que já foi dito temos uma ideia de cómo en esa expresión de Hebreos, los sentidos ejercitados,
Como que nessa expressão de aos Hebreus, onde diz os sentidos exercitados, es tan importante para poder discernir, tener discernimiento en el bien y el mal, é tão importante termos o discernimento entre o bem e o mal, y de esa manera ir adelante, como también nos dice el Hebreo. e somente desta forma prosseguirmos, irmos adiante, como diz Hebreus. Hay una expresión en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, Lá em Romanos 12 tem uma outra expressão, versículo 21. Romanos 12, 21. Diz aí: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Y para terminar, la tercera carta de Juan, E para terminar, vamos à terceira carta de João. versículo 11. Versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Ejemplos positivos para tener esa madurez, para ir a esa madurez. Temos exemplos positivos para buscarmos essa maturidade, Para poder recibir ese alimento sólido, como nos dice el apóstol allí, para termos condições de receber o alimento sólido, como dizia o apóstolo, y de esta manera poder crecer en el conocimiento de la persona del Señor Jesús. e dessa forma crescermos no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Esto nos va a dar, como leímos también allí, la posibilidad de poder hablar a otros Isso fará com que nós tenhamos a possibilidade de também falarmos a outros. y allí la reprensión es porque se habían hecho tardos para oír. E aqui a repreensão foi de que se haviam feitos tardios para ouvir, lentos para ouvir, Es como que volvían para atrás. é quase como que se estivessem andando para trás. Y allí nos dice Dios quiere que vamos adelante. No entanto, temos dito que o Senhor quer que nós vamos adiante, para frente. En estos días de la conferencia, Nesses dias de conferência, seguramente cada uno de nuestros corazones seguramente cada um dos nossos corações recibió algunas meditaciones de distintas formas, no todos igual. Algunos, unos pasajes llegaron más que otros. cada um de nós recebeu distintas formas de vermos a cada coração. Deus dirigiu a mensagem de forma distinta. El efecto que nos hace a cada uno de nosotros un versículo o el mismo versículo en uno o en otro. Na verdade, é diferente como Deus aplica o mesmo versículo no coração de um e de outro. Como llega según nuestro estado, según nuestra necesidad. Porque chega a nós de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa situação. Y creo que ahí es un ejemplo también de nuestros sentidos ejercitados. E aí está mais um exemplo de termos um sentido exercitado. Haber podido percibir la persona del Señor Jesús. Termos podido perceber a pessoa do Senhor Jesus. Y quiere el Señor que así sea cada vez más, E tomara que assim seja cada vez mais, hasta que podamos verlo cara a cara. até que nós possamos vê-lo face a face.